existe dentro do cristianismo lugar para a arte? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, só existe arte cristã se ela for de uma temática religiosa? Ou é possível que um cristão faça arte que não esteja pintando Nossa Senhora, os anjos, Jesus, mas que faça arte pintando outras coisas belas e boas? Então, a fantasia é algo que só pode ser realizado, no fundo, pela literatura. O Tolkien, no seu famoso ensaio sobre histórias de fadas, ele diz assim, olha, a fantasia, quando você tenta colocar a fantasia no teatro, é um desastre. Porque aquilo não convence. Quando você tenta colocar a fantasia na pintura, aquilo fica bizarro. Mas quando você põe fantasia na literatura, no livro, na escrita, na literatura, aí as coisas ficam diferentes. Só que, ele diz, página 63 dessa edição aqui, é claro que a fantasia pode ser levada ao excesso. Pode ser mal feita. Pode ser empregada para maus usos. Pode até mesmo iludir as mentes das quais surgiu. Então veja, o próprio Tolkien está dizendo, gente, não é para vocês entrarem numa livraria, encontrar um livro de fantasia e dizer, é fantasia, portanto é bom. Não, pode ser um negócio pervertido. Mas, aí vem a pergunta do Tolkien, mas de que coisa humana neste mundo decaído, isso não é verdade? Ou seja, não é só a fantasia que pode ser usada para perversões, esoterismo, demônio e escambau. O que é que nesse mundo decaído não pode ser usado para o mal? Tudo! Homens não somente conceberam elfos, mas imaginaram deuses e os adoraram, e adoraram até mesmo aqueles mais deformados pelo mal do seu próprio autor. Mas fizeram falsos deuses a partir de outros materiais também, ou seja, não só contos de fadas criaram falsos deuses e demônios, mas existem outras coisas que você usa e não fica preocupado. Você não fica dizendo, nossa, e se virar um demônio, etc e tal. Que coisas que você usa e você não se preocupa? Por exemplo, as suas opiniões. É o Tolkien dizendo. Você pode transformar sua opinião num Deus. Os seus estandartes, os seus dinheiros. E aí, você vai jogar o dinheiro fora? Mas cuidado, é perigoso, pode virar um Deus, hein? Cuidado, ó, olha lá. Pode virar um demônio na sua vida. Até suas ciências e suas teorias sociais e econômicas demandam sacrifício humano. Quantas ciências sociais, quantas filosofias, marxismo, né? O capitalismo desvairado, o materialismo, todo esse tipo, o cientificismo materialista, tudo isso. Aí Tolkien conclui, abusus non tollit usum. Ou seja, abusar de uma coisa não impede que você use a coisa. Entendeu? Se a pessoa usa um carro, abusa do carro para atropelar os outros, então quer dizer, vamos proibir as pessoas de usarem carro agora. Não. A fantasia continua sendo um direito humano. Fazemos em nossa medida e em nosso modo derivativo porque fomos feitos. E não somente feitos, mas feitos à imagem e semelhança de um Criador. Ou seja, se nós somos imagem e semelhança do Criador, nós somos subcriadores. Pronto e acabou. E, portanto, podemos criar coisas boas, mas, evidente, com o pecado original, podemos criar coisas também ruins. Mas por que é que as pessoas ficam assim tão focadas num livro de ficção, tão cheio de detalhes, tão cheio de coisas? E, bom, a razão é muito simples. É porque esse livro transmite verdades. Como é a linguagem do Tolkien? Qual é o pensamento do autor? Para que agitando os motores e conseguirmos decifrar aquilo que está nessa grande obra, nesta obra-prima, que é O Senhor dos Anéis. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é
essa loucura, né? Que o próprio Tolkien, em uma de suas cartas, chamava-se, esse daqui é o meu vício secreto, né? Qual era o vício secreto dele? O vício secreto dele era inventar línguas fictícias e depois inventar também as histórias que estavam por trás dessas línguas. Porque, claro, toda língua tem um povo, toda língua tem também a sua mitologia, e ele quis inventar essas mitologias, mas o que as pessoas não sabem ao ler O Senhor dos Anéis é que exatamente O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente católica e que não dá para entender O Senhor dos Anéis sem a gente compreender que tem um católico por trás. Veja, isso daqui não é algo que eu estou inventando, é dito pelo próprio Tolkien, não é? Numa de suas cartas, não é? Ele diz exatamente que, embora ele tenha dito já várias vezes, em vários lugares, que ele não gosta de jeito nenhum de alegorias, que ele não está escrevendo esse livro aqui para você entender que cada coisinha que está no livro significa tal coisa, nada disso. Ele achava isso uma camisa de força. Por exemplo, sei que tem muita gente que gosta das Crônicas de Nárnia, né, do C.S. Lewis. Acontece que quando você lê as Crônicas de Nárnia e você se depara com o Aslan, aquele leão, não tem como. Se você não entendeu que o Aslan é Jesus Cristo, você não entendeu nada. Ou seja, o Aslan, ele é Jesus Cristo. E você tem que entender isso, para entender as Crônicas de Nárnia. Acontece que isso não existe no Senhor dos Anéis. Não existe essa coisa de que tal personagem é sempre e o tempo todo tal coisa. Existe uma diversidade onde você pode pegar tudo isso e aplicar, né? Aquilo que o próprio Tolkien chama de applicability. Até aí estamos de acordo, e está todo mundo mais ou menos de acordo, todo mundo que entende um pouquinho de Tolkien entende isso, que não se trata de nós agora pegarmos o Tolkien e interpretarmos cada pequeno detalhe como sendo uma espécie de, digamos assim, apologética católica. Ou seja, o Tolkien escreveu, né, esse livro aqui, né, para que você, então, lendo o livro, se convertesse ao catolicismo. Não, nada disso, não tem nada desse negócio. É outra coisa. É algo mais profundo, é algo mais belo. Deixa eu explicar do que é que se trata. Tolkien, ele escreveu esse livro porque, de alguma forma, ele crê que quando nós contamos uma história que contém verdades, nós estamos participando da criação. Por quê? Porque a criação e a redenção nada mais é do que Deus contando uma história. Eu gostaria de fazer uma pequena experiência com vocês. Vamos ler Tolkien, né? Para você entender como é que ele consegue ver a importância dos contos de fada. O que eu vou narrar aqui para vocês é o reencontro, depois que o anel foi destruído, quando o Frodo e o Sam se encontram pela primeira vez com o Aragorn como rei. Eu gostaria aqui de fazer a leitura e depois que a gente perceba as verdades que estão ditas aqui, que não são facilmente transmissíveis. Então, imagine aqui, nós temos a Companhia do Anel, aqueles 9 que se dissolveram em tragédias, uns foram para um lado, outros foram para o outro, sofreram tanto, etc, etc. Finalmente, por uma fantástica eucatástrofe, não é? O anel é destruído.
E destruído por quem? Pela obra dos pequeninos hobbits. A redenção veio pelo mais fraco, isso é profundamente cristão. A redenção vem pelo fraco. Agora, eu dizer isso, que a redenção vem pelo fraco, e que por isso o fraco é elevado na glória de Deus, isso talvez não comova você, talvez não mude sua vida, mas eu tenho certeza que se você acompanhar essa narrativa que eu vou ler aqui, isso é capaz de mudar a sua vida. E é conto de fada, é ficção. Sim, os fatos que estão aqui não são históricos, mas as verdades são fantasticamente reais. Então, Sam e Frodo encontram-se com Aragorn. Então, o reconheceram Aragorn. Mesmo mudado como estava, tão altivo, com uma expressão alegre no rosto, majestoso, senhor dos homens, cabelos escuros, olhos cinzentos, Frodo correu ao encontro dele. E Sam foi logo atrás. Ora, mas isso coroa tudo, disse ele. Passo largo. Ou então, ainda estou sonhando. Sim, Sam. Passo largo, disse Aragorn. Estamos muito longe de Bree, onde você não gostou da minha aparência, não é mesmo? Todos nós estamos muito longe. Mas a sua estrada foi a mais escura. Veja, Aragorn está aqui falando de todas as mudanças da vida deles, nessas tragédias que eles viveram, mas a estrada de vocês, Sam e Frodo, foi a mais escura. E então, para surpresa e completo assombro de Sam, ele, Aragorn, o rei que voltou, gente, aqui explicar para você quem é que vai fazer isso aqui. Ele, Aragorn, curvou os joelhos diante deles, diante de Sam e diante de Frodo. E depois, tomando-os pela mão, Frodo à direita e Sam à esquerda, conduziu-os até o trono. E fazendo-os sentar, virou-se para os homens e capitães que assistiam a tudo, e numa voz que ecoou por todo o exército gritou: louvai-os com grande louvor. E depois que o grito alegre cresceu e foi diminuindo de novo, completado de uma vez por todas a satisfação de Sam e enchendo de pura alegria, um menestrel de Gondor, ou seja, um cantor, alguém que vai cantar como o Zainur lá, um menestrel de Gondor, deu um passo à frente, ajoelhou-se e pediu permissão para cantar. Qualquer um que entenda de liturgia católica sabe o que é um diácono pedindo permissão para cantar o evangelho ao padre. E eis que disse ele: vejam, senhores, cavaleiros e homens de honra imaculada, reis, príncipes e belo povo de Gondor, cavaleiros de Rohan, e vós, filhos de Elrond, e Dúnedain do norte, elfo e anão, e valentes do condado, e todas as pessoas livres do oeste, ouçam agora a minha balada, pois vou cantar para todos sobre Frodo dos 9 dedos e o anel da perdição. Só para você, se você não leu o livro, você diz: eu assisti o filme. Esquece. O filme é do Peter Jackson. Isso aqui é Tolkien. Se você não leu o livro, o Sam havia predito quase que profeticamente, quando eles não tinham esperança nenhuma de escapar. Quando eles tinham derrubado o anel, né, no Monte da Perdição, e houve aquela erupção tremenda, quando os dois estavam perdidos e não havia salvação, né? Depois foram salvos pelas águias, mas não havia salvação. O Sam diz assim:
que história que nós participamos, Sr. Frodo. Eu queria tanto ouvir alguém contar essa história. A história do Frodo dos 9 dedos. Quase uma profecia, né? Então, por isso a reação do Sam agora. E quando o Sam ouviu isso, ouviu aquilo, riu alto, por puro deleite, levantando-se, gritou: "Oh, grande glória e esplendor! E todos os meus desejos se realizaram." E então chorou. E todo o exército riu e chorou. E no meio desta alegria e destas lágrimas, a voz límpida do menestrel se ergueu como prata e ouro, e todos os homens silenciaram. E ele cantou, alterando a língua dos elfos e do oeste, até que seus corações feridos por doces palavras transbordaram numa alegria que assemelhava à espada. E eles passaram em pensamentos para regiões onde a dor e o prazer fluem juntas. E as lágrimas são o próprio vinho da felicidade. Um tratado de teologia não pode dizer isso aqui. É literatura. É o mundo da subcriação. Você vai dizer, é perda de tempo. E eu vou dizer, se você lê isto daqui e não muda a sua vida, você não é gente. Porque estas verdades são as verdades do Verbo. Na teologia cristã, nós chamamos isto de sementes do Verbo, que estão presentes na mitologia. Não são o Verbo, não são a palavra, mas são sementes da palavra. Spermatatulogo, em grego. Está tudo aí. Você vai dizer, mas isso aqui, isso é escapismo. É você ficar fugindo num mundo secundário que não existe. Tolice. Nós precisamos enfrentar o mundo real. O Tolkien respondeu a esta sua acusação nessa sua conferência sobre histórias de fadas. Ele fala do escape. Ele faz uma comparação com a prisão. Ou seja, o mundo, esse mundo materialista no qual você vive, esse mundo materialista, onde você só tem prazer, comida, bebida, dinheiro, Deus não existe, não existem verdades, não existe moral. A moral é relativa. Aliás, deixa eu explicar para vocês, no Senhor dos Anéis não existem relativistas. O único relativista é Saruman. Né? Saruman. Então, você vive numa prisão. De fato, nós todos vivemos na prisão dos sentidos. A que é que nós temos acesso? O mundo é maior do que aquilo que a gente vê, do que os nossos 5 sentidos nos dão. Nós somos prisioneiros dos nossos 5 sentidos. Mas isso não quer dizer que não exista um mundo lá fora da prisão. O mundo lá fora existe. O mundo lá fora é real. O mundo lá fora não fica menos real pelo fato de você não enxergá-lo. Você que é prisioneiro, você que está na prisão, você que está nas 4 paredes de uma prisão e só enxerga as 4 paredes da prisão, não quer dizer que o universo lá fora não exista. E ele existe, e ele é muito maior do que aquelas 4 paredes, e ele é muito mais verdadeiro do que simplesmente se você ficasse ali conversando com os seus companheiros de cárcere, que vocês ficassem conversando somente a respeito de carcereiros, prisões, jaulas, grilhões, correntes. Se você só ficar conversando sobre isso. Não, você precisa escapar. Porque se você é prisioneiro e você não pode sair daquelas 4 paredes, existe uma liberdade interior e você pode, sim, você pode escapar.
escapar no seu pensamento. Mas não confunda, diz Tolkien, o escape do prisioneiro que fala do mundo lá fora, fala da esposa que ele deixou lá fora, fala dos seus filhos, fala da beleza do mar, fala do brilho das estrelas, embora não as veja, fala das ondas, fala do cheiro das campinas. O prisioneiro que fala disso, ele está falando de um mundo real, embora ele não esteja vendo. Não confunda o escape do prisioneiro com a fuga do desertor, diz Tolkien. Nós não somos desertores. Não é porque nós estamos aqui lendo um conto de fadas que nós estamos desertando da realidade. Na verdade, nós estamos através desta capacidade fantástica que Deus deu aos homens de sermos co-criadores, subcriadores. Sim, criaturas desastradas e arruinadas pelo pecado original. Pecado original, uma das verdades sem as quais não é possível entender o Senhor dos Anéis. Criaturas arruinadas pelo pecado original e, no entanto, embora arruinados pelo pecado original, nós continuamos, Deus preservou em nós essa capacidade de sermos criaturas criadoras. Nós podemos criar a literatura. E a literatura, essas narrativas nos fazem que a verdade brilhe dentro de nós. E nós então, embora prisioneiros dos nossos 5 sentidos, somos capazes de enxergar verdades que os animais não são capazes. O seu cachorro nunca vai ver essa verdade. Você pode ler O Senhor dos Anéis para o seu cachorro até a sua boca secar. Ele não vai enxergar verdades. Você enxergará. Você pode criar fantasias para o seu cachorro quanto quiser. Ele não fará essa experiência que você está fazendo nesta noite, neste programa. A experiência da verdade. Então eu convido você. Convido você, meu querido, minha querida, a participar desse curso do Senhor dos Anéis. Se inscreva para fazermos essa experiência juntos. Uma experiência mais aconchegante de família. Vai ser um grupo menor. Você vai poder fazer suas perguntas. Se eu tiver resposta para dar, responderei. Eu não sou uma enciclopédia de Tolkien, né? No entanto, naquilo que eu puder ajudar como teólogo católico, a você ter mais uma chave de leitura do Tolkien. Porque existem várias chaves de leitura importantes. Uma das chaves de leitura é linguísticas, outra chave de leitura é a literatura comparada, outra chave de leitura é a literatura nórdica, medieval, etc., etc., são várias chaves de leitura. Eu gostaria modestamente de contribuir com uma das chaves de leitura para Tolkien, como teólogo católico, como um homem que entende profundamente o mundo naquilo que havia de mais importante para Tolkien, que era o mundo da sua fé, o mundo da sua igreja, que, de fato, emana desses livros, canta nesses livros, ilumina nesses livros. Mas a gente só pode concluir dizendo aquilo que diz o Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que entenda. Porque somente ouvindo a palavra com P maiúsculo é que você vai ser capaz de entender a palavra com P minúsculo de Tolkien. Ou, usando as palavras do próprio Tolkien, somente compreendendo o mito que se fez história no mundo primário é que você irá compreender a subcriação no mundo secundário de J.R.R. Tolkien. Quero concluir abençoando você de uma forma bem diferente e especial, que eu não sou especialista em élfico, em Quenya, mas eu quero abençoá-los com uma frase em Quenya. É simples a frase, quer dizer, Deus abençoe você, que Deus possa abençoar você. Nai ero lie
Manata. Que Deus abençoe você. Nai ero lie manata. Oi, amiguinhos. Se inscreva no canal, dá um joinha e aperte no sininho.